Graça e paz, tudo bom? Heitor Ribeiro, canal Jesus Cristo é o Senhor. E nós vamos gravar mais um vídeo e pela descrição do vídeo ele é meio polêmico. Porém, vamos ver o que a gente consegue entender mediante a palavra de Deus aqui, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você achar o assunto relevante, compartilhe com alguém. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou também, pode dar um joinha para baixo lá e fique na liberdade do Espírito Santo. Vamos lá? Tatuagem é pecado? Eu fiz um vídeo nesse canal cerca de, eu acho que uns 3 mil anos, uns 3 anos atrás. Um pouco mais, uns 4 anos atrás, falando sobre tatuagem. Só que assim, se você analisar os vídeos do meu canal, os vídeos que eu fiz há 4, 5 anos atrás, e analisar os vídeos que eu faço hoje, o conteúdo ou a forma de compreensão é um pouco diferente. Em algumas situações até muito diferente, tá? Por que mudou-se isso? Porque eu vivi um bom tempo como cristão de uma maneira muito religiosa, né? E eu não tenho vergonha de dizer isso, até porque hoje eu me acho em Cristo, né? Hoje eu conheço de fato um pouquinho mais do Evangelho e a Bíblia fala, né? A palavra de Deus vai falar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E de fato hoje eu tenho conhecido essa verdade, então minha posição mudou em algumas questões, alguns assuntos, até polêmicos que tem no canal. Poderia tirar esses vídeos passados e deixar só os vídeos novos, mas eu achei legal deixar pelo fato de que a gente vê que as pessoas podem mudar, a gente analisar que a gente não vive numa redoma, num negócio fechado, que a gente tem a liberdade de mudança e toda a mudança proporcionada pelo Espírito Santo e leitura da palavra, né? Nada escrachado, nada que venha contra as palavras de Deus. Enfim, e aí eu gravei esse vídeo alguns anos atrás falando que a tatuagem era pecado, por que era pecado, mas nenhuma ponderação bíblica, né? O que a maioria das pessoas falavam na época e até falam hoje. Tatuagem é pecado? A gente tem um texto em Levíticos que vai falar. Deixa eu pegar ele aqui certinho. Ó. Levíticos 19, 28 diz assim: ó, pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. É o único texto que a gente vai ter na Bíblia que vai dizer alguma coisa sobre tatuagem. E a palavra marcar aqui, no termo hebraico, ele vai trazer a ideia de imprimir no corpo. Então, marcar é como se fosse uma tatuagem, de fato. Porém, o contexto aqui está dizendo a deuses, a cultos pagãos, enfim, não tem muito a ver com o que a gente vive hoje, né? Então, é o único texto que a gente tem na Bíblia. A Bíblia em si, ela não vai falar nada se tatuagem é pecado ou não é, se tatuagem pode ou não pode, se eu devo, se eu não devo. A Bíblia não vai falar nada sobre isso, tá? Então, naquele primeiro vídeo que eu falei que era pecado, porque eu falei de escândalo, eu falei de cultura. E de fato, se a gente pegar a tatuagem culturalmente, hoje não, hoje mudou um pouco a cultura, mas ela começa a surgir num contexto, principalmente no Brasil, nos países americanos, né, no continente americano, como uma intenção de protesto de presidiários, de ex-presidiários, de pessoas que protestam contra o sistema, enfim, e aí vem também uma ideia do paganismo. Culturalmente ela veio nisso, só que hoje ela mudou, né? Hoje é até bonito, né? Vamos dizer assim, ter uma tatuagem, hoje é moda ter tatuagem. Antigamente, um exemplo, um policial não poderia ter uma tatuagem, porque não arrumaria emprego. Hoje já arruma um emprego, qualquer outra pessoa também teria dificuldade de arrumar um emprego com uma tatuagem, hoje já não temos essa questão. Então, culturalmente mudou-se isso daí. Biblicamente, nunca teve uma posição sobre isso, né? A gente pode procurar vários versículos, tanto para justificar, quanto para falar que não pode. Porém, nenhum vai ser direto, tá? A minha posição hoje quanto a isso, quanto a tatuagem, por que eu gravo esse vídeo? Porque ainda há muito comentário sobre o primeiro vídeo, tá? Há muitas questões. E aí, é pecado, não é pecado? Mas o que você acha? Eu penso o seguinte, tá? E isso eu aprendi com algumas pessoas. E assim, um exemplo, eu uso boné, só para vocês entenderem, eu uso boné.
na minha igreja é uma igreja tradicional. É uma igreja tradicional, é uma igreja, é, vamos dizer assim, que tem as pessoas mais velhas e tal. Enfim, o boné pode ser ofensivo para algumas pessoas e para outras não. E de fato a tatuagem também é ofensiva nos dias de hoje para umas pessoas e a outras não. Só que a gente, antes de fazer uma tatuagem, que de fato a Bíblia não vai falar que ela é pecado, a gente precisa ponderar algumas questões. A primeira questão, a gente tem que ponderar a família. Como assim ponderar a família? Suponhamos assim, eu sou casado, será que minha esposa apoia isso? Será que a minha mãe, o que minha mãe acharia disso? Minha mãe, eu brinco com ela, eu vou fazer uma tatuagem, né? E aí ela dá risada tal, mas eu sei que ela não gosta, né? Então a gente tem alguns princípios bíblicos de honrar pai e mãe, né? Então, não que se eu fazer eu vou estar pecando, né? Mas na ideia de ter uma honra à mãe, então eu não vou fazer para honrar minha mãe e o meu pai. Eu não vou fazer, por exemplo, porque a minha esposa não quer ou não gosta, a gente não conseguiu chegar a um contexto. Então, é ideal, antes de fazer, ter essas ponderações, analisar essas questões. A própria comunidade onde você vive, como que as pessoas vão aceitar isso, como vai ser visto isso. Porque às vezes a gente segue muito o nosso instinto, né? O desejo do nosso coração, o desejo de que nós queremos fazer, e às vezes isso é ofensivo às pessoas, isso machuca as pessoas, tá? Mas eu não estou querendo dizer aqui nada na questão de, se você fazer, você está pecando, tá? Não é isso. Eu só estou querendo dizer que você precisa analisar antes de fazer. E se você analisar tudo isso daí, não, tá tudo certo, tudo ok, eu não vejo mal e nem pecado em fazer uma tatuagem, tá? O legal também, você não vai desenhar um palhaço, uma carpa, sei lá, uma caveira no corpo, né? Você que é cristão, acho que não é coerente isso, não daria certo, porque essas tatuagens têm alguns significados na cultura, né? Então acho que a gente temos que tomar cuidado com isso, né? Eu particularmente, agora uma posição pessoal, eu depois que eu entendi algumas coisas do Evangelho, que eu estou saindo, migrando do legalismo para a liberdade em Cristo, para a vida no Evangelho, sendo potencializado pelo Espírito Santo. Eu senti muito desejo até hoje de fazer uma tatuagem, tem até ela na minha mente como seria, né? Mas por alguns motivos eu não fiz, né? E até alguns motivos desses que eu dividi com vocês agora. Não acho que é pecado, porém também não acho que é o momento, também acho que no momento não é coerente, tá? Então eu só estou gravando esse vídeo para esclarecer essas mudanças, para quando você assistir os meus vídeos atuais, assistir os vídeos passados, você entender um pouquinho do que tem acontecido comigo, tá? Assista todos os vídeos do canal, não são muitos, né? Para você acompanhando, entender as mudanças. É legal porque você vai ver um Heitor que era bem, não posso dizer assim, não era misericordioso, não era gracioso, um Heitor que era bem crítico. Hoje não, hoje a misericórdia de Deus me alcançou, a graça dele me alcançou, e ela vindo sobre mim, eu devo repassar isso também, essa graça, essa misericórdia. Eu sou miserável, sou pecador, não sou melhor do que ninguém, peco muito, né? Sigo aquela palavra de João assim à risca. Peco todos os dias, mas a graça do Senhor me conduz a me libertar de pecados corriqueiros, me ajuda a me libertar de coisas que eu fazia de maneira constante, a julgamentos, a ações, a vícios, a hábitos, e até julgamentos na questão da tatuagem, tá? Então que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te conduza na sua vida, e antes de fazer uma tatuagem, faça essas ponderações e coloque diante do Senhor. Eu acho que ou coloque diante do Senhor primeiro, né, que é o primordial de tudo, e depois faça essas ponderações, família, igreja e o que você vai tatuar, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia. Se você achou relevante, interessante esse assunto, compartilhe com amigos, com irmãos, e seja abençoado pelo poder do Espírito Santo.